Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado na postagem do Fuxico Gospel, onde o Benny Hinn promoveu um almoço. Eu acho que foi a equipe lá que promoveu um almoço com o Benny Hinn, ao preço de R$ 700 por pessoa. Impressionante, né? Benny Hinn está aqui no Brasil participando de muitos eventos em muitas denominações. E pasme você, além de promover este almoço aí, Benny Hinn também foi pregar na Assembleia de Deus de Madureira, lá no Bom Retiro. Rapaz, é impressionante. Quando a gente acha que não dá para piorar a questão de Madureira, aparece essa pérola e eu vou mostrar a você aqui o que aconteceu, beleza? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal Cristão Esperto, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí o trabalho de Pedrosa. Aqui. Matéria do Fuxico Gospel falando sobre o almoço do Refly. Bom, aqui, ó. Benny Hinn desembarca em Florianópolis, mas o acesso ao televangelista tem um preço muito alto. R$ 700 por um almoço sob o slogan "Poucos entrarão na mesa". É o quê, rapaz? O evento foca em empresários e líderes, segregando quem pode pagar e quem pode apenas assistir às reuniões nas baratas, não é isso? Organizado por promotores locais, o encontro na cantina transforma a proximidade do pregador com o produto de luxo. Enquanto muitos buscam um milagre, outros compram um lugar reservado para um ensino direto. A comercialização do acesso a Hinn reacende o debate sobre a elite gospel e o custo da proximidade ministerial no Brasil. Então tá aqui, né? Aí eu fui fuçar aqui na internet, procurar mais informações sobre isso, né? E encontrei aqui, ó, em um Instagram do Ministério Mais de Cristo Oficial, tá certo? Almoço com Benny Hinn, tá aqui. Almoço com Benny Hinn. Algo especial está para acontecer. Olha, irmão, eu pude analisar na minha varredura que fiz aqui que esse público está patrocinando isto tudo tem uma pegada neopentecostal. São igrejas emergentes que surgiram do advento neopentecostal, cuja teologia envolve prosperidade, confissão positiva e triunfalismo. Por isso convida esse tipo de pessoa, tá certo? Tá aqui, ó. No dia 25/3, viveremos um tempo marcante. O que, Pedrosa? Almoço com Benny Hinn, pela primeira vez em Florianópolis. Não será apenas um encontro, será um momento de comunhão, honra e presença de Deus. Vai saber que Deus é esse que vai estar nesse ambiente, né? Um tempo para estar à mesa, ouvir, aprender e ser impactado por aquilo que Deus está fazendo. Ser impactado, né? Quem vai ser impactado aí é o bolso do Benny Hinn.
cremos que será um dia de alimento, direção e derramar do Espírito Santo. Sei. As expectativas são altas, porque sabemos que Deus sempre surpreende. Vai saber que Deus é esse, né? Tá aqui, ó, 25 de março, Florianópolis, prepare o coração, vai ser inesquecível. Então, o preço deste almoço é R$ 700. E eu continuei aqui, irmãos, na minha busca incessante por informação. Aí, em um outro Instagram do mesmo ministério, né, Mais de Cristo, eu encontrei isso aqui, ó, Benihim em Florianópolis. Tá entendendo? E olha quem é que vai estar no ambiente, o Marco Feliciano, que eu já coloquei um vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, do Marco Feliciano fazendo apologia ao Benihim, dizendo que Benihim é um homem de Deus e Deus usa o Benihim daquele jeito. O Marco Feliciano falou isso, está no vídeo que eu coloquei aqui no canal. Eu peço a você que depois dê uma olhada neste vídeo, tá bom? E continuando ainda mais a minha busca incessante por informação, eu cheguei até este Instagram aqui, né, deste pastor, e fui buscando informações e encontrei este vídeo aqui, irmão. Só que ao lado do vídeo, tem dizendo assim, ó, daqui a pouco, na Adebras, Bom Retiro. Aí eu olhei assim, digo, o quê, rapaz? Assembleia de Deus, Bom Retiro? Não, eu tenho que saber como é que vai ser isso. Só podia ser a Adebras, só podia ser a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, para trazer Benihim. Meu Deus, como a gente pensa que não vai piorar, Madureira não tem mais como piorar não, Pedrosa. Aí a gente se surpreende com essas informações aqui, ó. Tá aqui, ó. Daqui a pouco, tá certo? Na Adebras, Bom Retiro, São Paulo, onde o pastor Benihim estará ministrando a palavra do Senhor e a unção do Espírito Santo, cruzada do Espírito. Aí eu disse, não, isso deve ser uma fake news. Aí eu continuei na minha busca incessante por respostas aqui e encontrei a propaganda, tá aqui, ó, Benihim, Cruzada Espírito Santo, 18 de março, São Paulo, local. Onde é, Pedrosa? Assembleia de Deus, Bom Retiro, Avenida Nação Madureira 100, Barra Funda. Rapaz, eu desmoronei aqui, eu digo, rapaz, tinha que ser Madureira novamente no pedaço. Tá aqui, viu? Tá aqui. Encontrei esse Instagram aqui de uma pastora que é de lá de Madureira, onde ela coloca o evento aqui no Instagram dela, certo? Benihim, né, louvando, inclusive o vídeo da chamada é este aqui. O vídeo que vocês acabaram de ouvir na chamada inicial é aqui, ó. E tá aqui, ó, Benihim, Adebras, Bom Retiro. E o nome da pastora aqui, ó, Cruzada do Espírito Santo, para de vez cair aquela dúvida se era uma fake news. Não, não é fake news, filho. Benihim, o Benihim que a gente já falou tanto das heresias do Benihim. O Benihim foi pregar em uma Assembleia de Deus. Qual Assembleia de Deus, Pedrosa? Assembleia de Madureira. Assembleia do Bom Retiro, que pertence à nação madureira. Eita, rapaz! É impressionante, rapaz, quando a gente acha que não vai piorar, aí piora. Bota só um trechinho aí, Pedrosa, eu vou... Olha aí, ó. É o quê? Aí tem que ter aquele envolvimento emocional. Esse é o culto lá, viu? Em Madureira. É o culto lá em Madureira. Bom Retiro. Não brinque não, você tá brincando com a Assembleia de Deus de Madureira, irmão. Nunca subestime a Assembleia de Deus de Madureira, irmão. Nunca subestime. Porque você ainda vai ficar surpreso com o que Madureira é capaz de fazer, irmão. Trazer Benihim
Olha, eu já vi Benihim pregar em vários outros ministérios neopentecostais. Mas numa Assembleia de Deus, pela primeira vez, é por isso que eu estou surpreso aqui, pela primeira vez, Benihim, eu vejo Benihim pregando em uma Assembleia de Deus do Brasil. Tá entendendo? Aí eu fui aqui e fiz algumas pesquisas, gostaria de compartilhar essas pesquisas com vocês. Aí eu botei aqui, ó. ChatGPT me selecione aí as principais heresias do Benihim. Aí tá aqui, ó. As críticas teológicas ao ministério de Benihim focam principalmente em desvios doutrinários que ele promoveu ao longo de décadas, muitos dos quais o próprio Benihim chegou a retratar-se, principalmente em anos recentes. Foi Benihim, ele disse que estava cansado de mentir para o povo, que mente que nem sente, e o povo acredita porque é besta, tá entendendo? Aí ele disse, eu não vou pregar mais esse negócio de teologia de prosperidade, não. As principais controvérsias de Benihim, apontadas por teólogos e críticos, incluem teologia da prosperidade, ou seja, o evangelho da barganha. Benihim foi um dos maiores expoentes da teologia da prosperidade, ensinando que a fé, e as doações financeiras à igreja, frequentemente chamada de sementes, garantem recompensas divinas como saúde, riqueza e felicidade. Isso disse o Benihim, irmão. Críticos como o teólogo Tim Challies, afirmam que isso transforma Deus em empregado do homem e comercializa o sagrado. Tá aqui, ó, o livro dele. A outra heresia, Nove Deuses, Numa de suas declarações mais polêmicas, Benihim afirmou que a Trindade era composta por 9 entidades, alegando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinha cada um seu próprio corpo, alma e espírito. Esta visão é considerada herética por negar a natureza única e indivisível do Deus do monoteísmo, estabelecida nos credos históricos e apostólicos. Isso também está no livro do Tim Challies. Outra heresia, a natureza de Jesus e a morte espiritual. Segundo a linha do movimento Confissão Positiva, Benihim chegou a ensinar que Jesus tornou-se pecado por natureza, sugerindo que Cristo assumiu a natureza satânica na cruz para nos redimir. Ele falou isso, irmão, e pregou isso. Outra, a morte espiritual de Cristo. A ideia de que Cristo teve que nascer de novo no inferno após sofrer tormentos espirituais, o que contradiz a doutrina bíblica que a obra de redenção foi consumada na cruz. Eu já vi outros pastores, pregadores, pregar e sair. Tá entendendo? Eu já vi. Inclusive tem uma apóstola aí que já falou isso, foi uma contenda medonha na internet. A doutrina do pequeno Deus, e essa daqui, Marco Feliciano pregou, eu já fiz um vídeo rebatendo essa insanidade teológica, e Marco Feliciano pregou isso aí nos Gideões Missionários, tem vídeo aí na internet falando sobre isso. Benihim promoveu a ideia que os cristãos são pequenos deuses, alegando que, como fomos criados à imagem de Deus, temos o seu espírito, partilhamos da sua divindade. A teologia ortodoxa classifica isto como uma forma de panteísmo e exaltação indevida da criatura em detrimento ao Criador. Marco Feliciano pregou isso, irmão. Eu tenho um vídeo aqui rebatendo essa teologia que Benihim ensinou. Outra teologia, falsas profecias e curas questionáveis. Aqui é outra heresia. Vamos lá. Profecias falhadas. Previu eventos que nunca ocorreram, como a morte de Fidel Castro nos anos 90 e a destruição da comunidade homossexual nos Estados Unidos. Ele previu isso. Nada aconteceu. Outra profetada. Encenação de milagres. Ou seja, o seu ministério é frequentemente acusado de manipulação emocional
e falta de evidências médicas para as curas relatadas em grandes cruzadas. Não existe atestado para atestar que houve de fato cura milagrosa nos eventos que Benihim ministrou, meu Deus do céu. Mas fazer o quê? O gado alienado acredita cegamente nisso aí. Nota recente, em 2019, né? E novamente em 2024, Benihim expressou arrependimento público pelo uso excessivo da teologia da prosperidade e pelas falsas profecias. Embora muitos críticos permaneçam céticos quanto à profundidade dessa mudança doutrinária, quando ele chegou a gravar um vídeo dizendo que estava arrependido, eu fui um dos muitos céticos que não acreditaram no tipo de arrependimento que ele promoveu. Não acreditei, irmão, e até hoje eu não acredito. Eu disse a alguns defensores do Benihim assim: eu só acredito que Benihim, de fato, se converteu dessa praga da teologia da prosperidade se ele gravar um vídeo pedindo a todos os usuários dos seus produtos para que queimem seus produtos. Ele gravar um vídeo assim: peço a todos vocês que um dia consumiram a minha teologia, aquilo que eu produzi, queime tudo. Não acredite em nada. Irmão, se ele fizer isso, eu creio que ele se converteu. Eu creio. Eu creio que ele abandonou a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade. Eu creio. Só se ele fizer isso. Eu disse para os defensores do Benihim. Aí vem a Assembleia de Deus trazer um homem desse para pregar em seus púlpitos. Tá aí, vocês viram o Biden, né? Convidando o povo para chegar na Assembleia de Deus de Madureira, lá do Bom Retiro. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Aí eu fiz outra pergunta aqui ao chat. Fiz assim, ó: Benihim encontra-se divorciado? Porque todo mundo sabe que o caba tá divorciado. Aí, ó aqui, ó. Sim, Benihim está atualmente divorciado. O televangelista e sua esposa Susana finalizaram o segundo divórcio em novembro de 2025, após mais de 45 anos de união. Ou seja, ele se divorciou dela pela segunda vez. Meu Deus do céu, o quê, rapaz? O histórico matrimonial do casal inclui primeiro divórcio em 2010, né? A Suzane pediu divórcio pela primeira vez, citando diferenças inconciliáveis. Reconciliação do casamento em 2013, né? O casal reconciliou-se, voltou a casar numa cerimônia pública na Flórida. Depois veio o segundo divórcio em 2025. A Susana voltou a entrar com pedido de divórcio em 2024 e foi oficialmente finalizado em novembro de 2025. A separação ocorreu após um período em que o casal tentou restaurar o relacionamento através de aconselhamentos, mas acabaram por decidir pela dissolução definitiva do matrimônio. Então, a Assembleia de Deus, né, ela coloca em cima do seu púlpito um homem herege que ensinou teologia satânica mesmo, diabólica mesmo, conforme está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. É o Benihim, meu Deus do céu! E tudo que ele produziu, e o gado alienado acreditando. Aí eu venho dizendo assim, sempre, né? Desde que eu comecei esse trabalho aqui, e um trabalho voltado para uma crítica construtiva contra o sistema da Assembleia de Deus. Vocês sabem perfeitamente que eu trabalho voltado para isso, porque eu pertenci à Assembleia de Deus. Fui presbítero da Assembleia de Deus por 16 anos, 30 anos de membro dessa instituição. Conheço os bastidores. Tá entendendo? Mas o que isso tem a ver, Pedrosa? Eu digo e muito que muito o que acontece na Assembleia de Deus está relacionado e muito com a barganha.
trazem essas pessoas para encher o templo. Não é isso? Encher o templo. Aí veio o templo cheio de pessoas vazias. Porque não traz teologia saudável. Não traz teologia saudável, irmão. É impressionante. E quando eu toco nesses assuntos, eu sou taxado de ignorante, rebelado, estou promovendo a discórdia. Mas eu estou falando de uma coisa séria, eu estou falando de pragmatismo. E a Assembleia de Deus de Madureira trabalha muito o pragmatismo. Mesmo que eles não tenham intenção de promover pragmatismo, mas o que eles fazem dá a entender que é pragmatismo. Não é isso? O pragmatismo não está nem aí para o que foi utilizado no processo. O pragmatismo só quer saber é que a coisa surta efeito. Os fins justificam os meios. Se tem muita gente lá, então olha, os fins justificam os meios. Tá certo? O que importa é manter o templo cheio. É lamentável uma situação dessa. Quando a gente acha que não vai piorar, acaba piorando. Mas e aí? Qual a sua opinião? É apostasia? É apostasia? É pragmatismo? É o quê? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento desse canal. Eu agradeço a vocês que vos fala, Presbítero Pedrosa, o canal A Voz Apologética, Cristão Esperto, este canal criado em defesa do Evangelho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.